Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro. Estamos também na nossa rede social, estamos no YouTube, estamos no nosso aplicativo. É só baixar o aplicativo TV Sete Lagoas e também no nosso site www.tvsetelagoas.com.br. Nosso programa hoje vai ser um programa diferente, recheado, cheio de participação, e nós estamos atendendo a um convite aqui da nossa querida Marília, que esteve aqui em outras épocas falando de outros assuntos que nós não vamos falar hoje, né? E também ela convidou aqui alguns estudantes, né, do curso de Direito lá da UNA, e vamos comentar sobre os trabalhos que eles estão fazendo, também falar um pouco sobre lei, né, sobre o que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, principalmente, né, quais são os direitos das pessoas, dos trabalhadores. E lembrando que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits. Você que precisa do seu site, do seu e-commerce, acesse www.5bits.com.br. Quero fazer o registro, como sempre faço. Estamos todos usando máscara, né? Porque estamos numa aproximação maior aqui, e com respeito tanto a você, né, telespectador, como também, né, para a nossa saúde aqui, para o nosso cuidado. Eu sei que a Marília já se vacinou, que eu vi na rede social, né? Mas temos aqui também outras pessoas que ainda não se vacinaram, inclusive eu. Prazer, Marília, estar recebendo você novamente. Obrigada, Santiago. Obrigada aos telespectadores da TV Sete Lagoas, do programa Santiago Entrevista. É um prazer retornar aqui a esse espaço. Eu já agradeço de antemão a possibilidade, a disponibilidade e a gentileza aqui em nos receber novamente. Eu gostaria de ressaltar que eu realmente fui vacinada, mas não foi pela idade, viu? Você é da área dos educadores. Foi pela educação, é uma brincadeira. Eu falo que a mulher, ela vive escondendo a idade, né? Aí veio a vacina e pronto, né? Nos impossibilitou de esconder. Aí ontem mesmo eu me vacinei, ontem não, na segunda-feira foi, né, a vacinação para os profissionais da educação. E, enfim, um momento de muita emoção, né? E tão necessário. E eu espero que essa oportunidade ela chegue para todos o quanto antes. Com certeza. Eu sempre falo, gente, que essa máscara para mim é horrível, né? As mulheres lindas, a gente não pode ver o rosto delas, né? Infelizmente. E até que ajuda um pouquinho para esconder a idade, né, Marília? Mas, ajuda. A gente vai vivendo e convivendo com essas máscaras ainda por um tempo. Vou cumprimentar também o Cláudio Takaki, né, Cláudio? Tudo bom, prazer Santiago. estar recebendo você. Eu já conversei um pouco com o Cláudio aqui. É um rapaz muito inteligente, com um futuro brilhante, né, e fazendo direito, então, né, olha só quem está coordenando o curso, né, Marília, que é uma pessoa que também sempre destacou nessa área aqui em Sete Lagoas, e por que não em Minas Gerais. Cláudio, você como estudante, primeiro eu queria que você me dissesse por que escolheu este curso? Santiago, tudo bom? Professora Marília, telespectador. Bom, Santiago, eu já sou formado em administração, sou empresário, né? E curso de Direito sempre teve na veia dos meus familiares, né? Eu tenho duas irmãs que são formadas, trabalham no TRT, no Tribunal do Trabalho aqui de Minas Gerais, uma em Belo Horizonte, e uma outra irmã na Justiça do Trabalho, em Divinópolis. E assim, a minha família respira muito direito, então sempre foi uma vontade, e que eu comecei um pouquinho tarde, né? Até agradeço você me chamar de jovem, mas eu já estou aí com 40 anos, e sempre foi uma vontade, e a partir do momento que eu vi que, né, tinha essa possibilidade de eu ingressar aí no direito, eu abracei essa oportunidade e fui junto. E assim, quero agradecer muito a professora Marília, porque tem dado um incentivo muito grande para a gente, né? Ela nos dá muito apoio, e eu acho que isso é o interessante para a gente continuar, porque é uma jornada, não é uma jornada fácil, né, Santiago? Eu quero só ressaltar aqui que eu acredito que hoje, com as idades que a gente, né, fala, principalmente com relação à terceira idade, né, a gente vê uma pessoa com 40 anos está jovem ainda, né? Eu fiz a minha faculdade e passou-se 3, 4, 5 anos, eu falei assim, não, eu preciso fazer uma outra faculdade. Também senti a necessidade.
lógico, eu me senti realizado, me sinto até hoje, né, que eu sou formado em comunicação, mas eu senti a vontade de fazer psicologia. Mas aí depois eu falei assim, não, vou ficar mais 6 anos, mais ou menos, estudando. Acabou que eu não entrei, né, e parabenizo você por ter, né, escolhido ter feito a sua segunda faculdade, porque eu acho que isso, de certa forma, contribui muito com o seu progresso, da sua família e do nosso país também, né, porque se todas as pessoas pudessem, que é uma das coisas que eu pensei muito quando eu entrei na faculdade, foi isso. Gente, como que eu não sabia disso aqui? Que tanto de ensinamento é esse aqui e eu não podia ter acesso a isso aqui, né? Foi lá atrás, quando a gente olhava a faculdade como uma distância, né? A gente até comentou um pouco do aspecto... Santiago, né? Isso é tão importante. Mas se a gente soubesse o tanto de brasileiro que não vai fazer uma faculdade, né? E a inteligência que o povo brasileiro tem, né? Mas tão interessante isso que você falou, que tanto o direito quanto a psicologia, quando não uma primeira opção profissional, deveria ser certamente uma segunda, porque o direito, como o Cláudio falou aqui, ainda mais ele como empresário, vai dar um suporte muito grande na atividade dele. E a psicologia, porque todos nós, né, deveríamos entender um pouco mais, né, sobre, né, a condição humana, o próximo, né, eu acho... Principalmente para quem tem essa sensibilidade com a psicologia, para poder ajudar o próximo, né? E o direito também. O direito também isso, exatamente, né? Eu falo, inclusive eu tenho, né, uma frase que eu gosto muito de falar, que o direito ele só serve se for para servir. A partir do momento que a gente, né, consegue servir com o direito, todo o reconhecimento e todo o retorno profissional ele vem. E eu acho que a psicologia também tem essa mesma característica, porque um dia na vida a gente vai precisar de um advogado, a gente vai precisar de um psicólogo, né? Isso vai trazer resolução de problemas e mais conforto. Né? Fica o convite para você ir nos visitar. Nós temos o curso de psicologia lá na UNA. Tá? São 5 anos apenas, não são 6. E eu tenho certeza que você vai gostar tanto da nossa estrutura quanto dos professores. Eu estou doido para fazer um curso de turista. Mas assim, Santiago, eu falo assim, o ambiente acadêmico, como você falou, nos torna melhores, né? Com certeza. Faz a gente mudar de opinião sobre algumas opiniões que a gente tinha, a gente passa a conviver com pessoas que ali estão estudando, estão aprendendo, e é um aprendizado a cada dia. Né? Isso, e rejuvenesce, né? A pessoa ela muda as ideias, porque se a gente ficar com essas ideias muito trancadas, na nossa opinião, e não tiver essa mudança, acaba envelhecendo, né, por dentro, apesar de tudo. Por isso que os cursos eles são presenciais. E eu acho um diferencial enorme. Um diferencial enorme, porque a formação do conhecimento se dá das experiências, né, das pessoas, do debate, essa construção do conhecimento se dá através do debate. Então, é muito importante, até mesmo nesse momento de pandemia, em que nós estamos trabalhando através de plataformas, e às vezes o aluno briga com a gente fala, abre a câmera, né, vem participar da aula porque é necessário, porque o conhecimento, né, enquanto professores a gente fala, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, porque a formação do conhecimento se dá através do debate. Então, inclusive, todos os nossos cursos são presenciais. E sem contar na estrutura, né, Marília? Assim, eu como aluno da UNA, falo que é uma estrutura incrível, a convivência incrível, os professores, né, a gente tem professores aí que trabalham com a justiça, juízes que são nossos professores, advogados, então a gente vê sempre esses dois lados, o lado acadêmico e o lado profissional, que eu acho que isso para o aprendizado, ele é muito enriquecedor. Exatamente, é um binômio, a teoria e a prática ao mesmo tempo. Marília, vamos fazer uma introdução aqui sobre o que nós vamos falar, nossa pauta, gente, porque você me disse que os alunos estão, né, fazendo alguns trabalhos, e são trabalhos interessantes porque, no caso, principalmente do direito, são várias leis que eles estão estudando, né, aspectos que que fazem parte diretamente da vida das pessoas, e principalmente nesse momento diferente que a gente está vivendo agora. Eu acredito que deve ter novas normativas, novas leis, né? A gente sabe que principalmente no processo empresarial a gente passou por várias adaptações,
E isso está tudo no contexto? Então, Santiago, é interessante. Nós trabalhamos, eu estou aqui hoje com o Cláudio, com o Frederico, com o João, daqui a pouquinho eles estarão aqui. Eu estou aqui com esses alunos. Nós trabalhamos 3 pilares na instituição, que é o ensino, pesquisa e a extensão. Né? O ensino é um ensino conteudista, né, teórico mesmo, que é repassado ali do professor para o aluno. O outro pilar, né, institucional é a pesquisa, né, o aprofundamento mesmo em determinados conteúdos, temas e disciplinas. E a extensão, quando a gente fala extensão, é que o conhecimento ele não deve ficar restrito ao mundo acadêmico, à universidade, entre 4 paredes, ali naquele, né, lugar em que ele é produzido. É importante os alunos perceberem, os acadêmicos perceberem, os professores também, que aquele espaço de pensar, aquele espaço intelectual que é a universidade, é um privilégio estar ali, aquele privilégio, ele nos obriga a uma função social, né? A uma função social, um retorno social, que é a gente disseminar esse conhecimento, porque o conhecimento que não é compartilhado, ele não tem função, ele não tem razão de ser, né? Então, a extensão, ela existe nesse sentido. Tudo aquilo que é produzido, que é pesquisado, que é estudado, que gera, né, conhecimento, informação e que pode melhorar a vida das pessoas, ele deve se estender à comunidade, né? Daí o que a gente chama, né, de extensão. É não só um pilar institucional, mas também uma exigência do MEC. Tá? Então, o Ministério da Educação e Cultura é algo que funciona no nosso país, eu digo isso com muito orgulho, independentemente, né, da gestão. É muito sério os processos de avaliação que as instituições elas sofrem, né, e isso garante a certeza de qualidade daquele serviço que está sendo prestado. Agora, na pandemia, né, nós continuamos da mesma forma. As aulas estão no remoto, mas as pesquisas e as extensões, elas continuam acontecendo. E esse espaço disponibilizado por você aqui hoje é importantíssimo, né, para que essa pesquisa chegue na comunidade. Então, a gente já agradece de antemão essa oportunidade. Nós desenvolvemos, né, várias temáticas diferentes. Nós estamos aqui hoje com esse grupo para falar sobre as alterações do direito do trabalho durante a pandemia. A gente sabe que foram editadas principalmente medidas provisórias, que é uma espécie normativa, né, mais rápida em caso de relevância e urgência, e a pandemia ela, né, justifica a relevância e urgência desse processo legislativo mais rápido, né? Então, com alterações, né? Com alterações, muitas vezes ajudando o empregador a manter o seu negócio, o seu trabalho, em relação à empregabilidade também, a manutenção da empregabilidade em relação ao empregado. Nós temos aí uma nova modalidade de trabalho que surgiu, que é o teletrabalho, que é o home office, enfim, vários cenários, né? E claro, né? E o direito é exatamente isso. A partir que há novos cenários, uma evolução, ele tem que vir acompanhando. Então, hoje, os acadêmicos que estão aqui, eles vão aí proporcionar, né, essas informações aí para a comunidade. Temos também uma outra equipe que está trabalhando a violência doméstica na pandemia. Eu costumo falar que são pandemias dentro de uma pandemia sanitária, né? A questão trabalhista também não deixa de ser uma crise dentro de uma pandemia sanitária também. Nós estamos aí com 14 milhões de desempregados, né? Então a gente precisava realmente de uma remodelação, às vezes para garantir, às vezes para socorrer, às vezes para socorrer hora o empregado, hora o empregador. E temos também, temos outras equipes aí trabalhando direito penal, falando da questão carcerária, né, da ressocialização e até mesmo da questão de saúde, de integridade física dos detentos no momento de pandemia, que é importante também. No caso aí, o Cláudio, você participou a sua equipe, né, o seu grupo, quais foram as discussões que vocês, o que vocês estudaram, o que você tem
né, para apresentar para o nosso telespectador? Olha, Santiago, eu acho, aproveitando a fala da professora Marília, né, foram formados esses grupos de extensão para que a gente pudesse colocar aí para a sociedade o que nós estamos aprendendo na academia. Então, nesse grupo nosso, foi formado aí por alunos de todos os estágios da faculdade, né, desde o primeiro período até o quinto período, e houve essa interação, né. A nossa pesquisa foi baseada principalmente, Santiago, fazendo uma introdução, que, né, com a pandemia, tirando essa questão da morte, que a gente lamenta muito, que foi sim, né, um desastre a pandemia do que aconteceu, só que além das mortes também, a gente começou a ter uma queda na economia, várias empresas aí fechando devido aos lockdowns, aos fechamentos mesmo das empresas, e aquele funcionário, o empregador, na verdade, ele ficava sem saber o que fazer com o empregado, porque com loja fechada, sem produção, sem ter faturamento, ele não conseguia, né, pagar. Então, o nosso trabalho foi feito em cima das MPs, né, de preservação do trabalho. E trabalhamos para entender, porque muitas vezes, Santiago, o que acontece? O empregador não é por maldade, às vezes não é por querer fazer, às vezes ele age de uma maneira porque ele não entende a lei, ele não sabe como a lei funciona, e às vezes ele acaba infringindo a lei por não entendê-la ou por mero desconhecimento. A nossa ideia é passar para esse empregador as situações que, mesmo com as vantagens que ele tem de poder afastar esse funcionário, diminuir jornada de trabalho, ou até mesmo teletrabalho, como a professora Marília falou, de que maneira que ele pode ser feito, que ele se resguarde para que não tenha passivos trabalhistas futuros, né? Porque a gente fala da MP 1045, que trata da redução da jornada de trabalho e também da suspensão do contrato de trabalho, ela requer alguns requisitos para que o empregador faça isso. Um dos requisitos é que gere a estabilidade desse funcionário pelo período que ele foi afastado. Ou seja, ele é afastado, o contrato de trabalho ele é temporariamente paralisado. Se for suspenso. Suspenso, né? Desculpa a palavra certa, suspenso. E esse funcionário vai ficar em casa, não recebendo o salário diretamente do empregador, mas sim do governo, né, através do governo. Só que, quando ele volta para esse trabalho, ele gera essa estabilidade pelo tempo que ele ficou recebendo do governo. Então, o empregador ele não pode mandá-lo embora sem que haja uma indenização a esse funcionário. E, às vezes, o empregador não entende isso e acaba dispensando esse funcionário e, no futuro, tendo que pagar com uma indenização. Então, a nossa ideia é mostrar isso para o empregador. E é importante deixar claro também que, se ele dispensou, aquela dívida que ele contraiu com aquele funcionário, de todo jeito ele vai ter que pagar. Nem que seja se ele não tiver dinheiro, nem que seja que ele vai ter que pagar com algum bem, com alguma coisa, mas ele tem que pagar. E além de pagar esses valores, ele ainda arca com os encargos sociais e trabalhistas que ele não pagou na época que esse funcionário estava afastado. Agora, com relação a o funcionário estando afastado e recebendo pelo governo, esse valor que o governo paga, depois, mais para frente, a empresa teria que pagar ou não? Não. Esse valor ele é pago pelo governo dentro do seguro-desemprego. Então é bem claro lembrar também... Porque eu pensei que talvez poderia ser como se fosse um empréstimo que o governo está fazendo para a empresa. Não, houve os empréstimos, né, que foi a parte econômica, que não está ligada a parte trabalhista, né, que houve o Pronamp, houve a questão dos empréstimos para pagamento de salário, mas não é essa a questão. A questão realmente sai do seguro-desemprego, que é pago pelo governo, e é sempre bom lembrar que o seguro-desemprego ele não paga o salário na sua integralidade, né, ele paga uma porcentagem, mas que beira aí o salário mínimo que dá para o funcionário ficar em casa. Então, assim, o empregador ele não terá que pagar esse valor a partir do momento que ele cumpra com a sua obrigação de manter. Porque a ideia do governo federal com isso foi manter os empregos, que não houvesse demissões, né, em massa. Então, quando voltar à normalidade, quando volta à sua normalidade, esse funcionário ele tem que se manter dentro da empresa, o empregador tem que manter esse empregado dentro da sua empresa durante o período que ele ficou afastado.
né? Certo. Então, vamos supor, se ele ficou 6 meses, ele tem que ficar mais 6 ele meses. gera essa estabilidade ano, de 6 meses. Isso, gera um ano de estabilidade para esse funcionário. É bom sempre lembrar, Santiago, que dispensar o funcionário é um direito do empregador. Ele pode dispensar esse funcionário, só que ele tem que sempre lembrar que ele vai ter que arcar com a indenização, que é... Porque assim, quando a gente entra numa pandemia, igual aconteceu com nós, a gestão sempre fala do quê? A gente precisa segurar a caixa. O empresário ele precisa segurar o dinheiro, porque ele não sabe o que vai acontecer para frente, né? Eu chamo isso de gestão de guerra, né? Você segura seu caixa, despende o mínimo possível do seu caixa, para que no futuro você consiga se reerguer e continuar o seu trabalho. Se você dispensa um funcionário mesmo, né, legalmente, tudo certo, você vai despender ali de um dinheiro muito alto, porque você tem férias, 13º, né, aviso prévio indenizado, entre outros fatores aí multa rescisória, etc. e tal. Então, assim, com esse apoio do governo, fez com que os empregadores segurassem esse caixa, né, para que eles se reerguessem no momento da volta da economia, que voltasse à sua normalidade, que, convenhamos, até agora ainda não aconteceu, né, essa última frase sua, ela é muito importante no entendimento disso aí, que até agora, né, a gente ainda está na pandemia. Esse tipo de negociação, né, que o funcionário faz com o governo e com a empresa, no caso, ele vai ficar afastado e tudo. Isso foi só antes, no primeiro período? A cidade teria que estar, por exemplo, num lockdown? Ou isso está em aberto até hoje? Qual que é o prazo disso? Qual que é a época disso? Isso. A MP começou no ano passado, em abril, né, e ela teria o prazo até dezembro de 2020. Só que, como a pandemia não se normalizou, ou, melhor falando, ela não terminou, né, doutora Maria? O que acontece? O governo federal prorrogou até o final de 2021. Então é independente, né? O empregador ele tem até final de 21 para poder ou suspender ou diminuir a jornada de trabalho desse funcionário, ou manter esse funcionário no teletrabalho, que aí eu acho que o Fred explica melhor essa situação do teletrabalho, mas ele tem até dezembro de 2021 para que ele possa se usufruir dessa MP. Marília, você tem assim já a bola de cristal? Você acha que a gente vai até dezembro? Porque ele falou que até dezembro, né? Você acha que até dezembro a gente vai, depois acaba a pandemia? Santiago... Porque a previsão é de que a vacina chegue até dezembro. Exatamente, Santiago. Pode ver a sua bola de cristal. É uma bola de cristal, mas eu falo que a nossa bola de cristal ela tem que ter um fundamento, né? Ela tem que se fundamentar em alguma coisa. E não poderia ser diferente senão a ciência, não é mesmo? Então, realmente, eu acredito na vacina, né, como a única forma eficaz de se combater a pandemia sanitária que nós estamos atravessando. E se isso acontecer, muito provavelmente, né, segundo aí a agenda de vacinação, em dezembro nós estaríamos aí todo mundo já vacinado, inclusive com a segunda dose. Eu estou falando até mesmo os jovens de 16, 17 e 18 anos. Eu estou acompanhando isso por conta de um filho que eu tenho de 18 anos, então eu estou acompanhando essa agenda. Então nós teríamos, né, e também por conta do retorno às aulas presenciais, isso é muito importante para a nossa atividade também. Embora ela esteja fluindo no remoto, né, estamos todos ansiosos por esse retorno presencial, né, que não seja troca de abraços, mas pelo menos troca de olhares. Então estaremos aí retornando, eu acredito muito, no final do ano. Mas é muito importante a gente perceber que aí nós estaríamos, né, saindo de uma crise sanitária, mas vivenciando ainda uma crise econômica. E até aproveitando a fala da doutora Marília, Santiago, eu acho assim, a gente precisa das vacinações. Eu acho que isso é uma coisa que já é pacificado no mundo de hoje, para que crie a confiança de novo no consumidor. Porque também ficar com as empresas abertas e você ter essa desconfiança do consumidor de não poder sair à rua, de ter esse medo, isso influencia no comércio também, influencia nas indústrias e é uma reação em cadeia. Então eu acredito que, né, se tudo der certo, e é o que a gente espera, que até o final do ano todo mundo esteja vacinado, que nós podemos estar saindo com mais tranquilidade, apesar, né, dos cuidados, né, professora? Mas que a gente possa sair com mais tranquilidade e que volte a reaquecer o comércio. Lembrando
que o último semestre de 2029, né, professora, foi um 2019. semestre muito aquecido para o comércio, né, em geral, para a economia em geral. E era o que a gente esperava em 2020, mas infelizmente aconteceu a pandemia e aí houve muitos... eu costumo falar, Santiago, que a pandemia ela acabou com muitas empresas, mas algumas já vinham de problemas anterior à pandemia, e a pandemia, se você me permitir aqui usar uma expressão, foi a pá de cal para algumas empresas. Algumas se renovaram, algumas se reinventaram e conseguiram prosseguir, mas com as MPs facilitou muito para essas empresas essa questão de poder manter esse funcionário, porque a gente tem que lembrar sempre, Santiago, que além do custo desse funcionário para o empresário, que quando eu falo salário, férias, existe um custo para o empresariado que chama treinamento. E você mandar um funcionário embora, que é um funcionário treinado, que já está acostumado com a sua empresa, que já, vamos colocar, veste a camisa, e para depois você trazer outro empregado, treiná-lo de novo, é uma etapa que aí demanda tempo, demanda dinheiro, demanda investimento e que às vezes esse empresário não está preparado para essa situação. Eu estou sentindo isso na pele, né? A gente aqui teve que reduzir, nós tínhamos uma TV super movimentada, temos que reduzir para chegar como nós chegamos hoje, né? Aí várias pessoas tiveram que sair, porque primeiro que não podia ter o convívio, né? Isso. Né? Então agora as coisas estão, mas só que a gente já tem exemplos de algumas cidades, tipo a cidade serrana, né, em São Paulo, que foi feita uma pesquisa e a vacina realmente ela é eficaz e a gente começa a ter uma expectativa, né, de que as coisas, né, diga-se de passagem, também nós já temos o Carnaval do Rio de Janeiro já efetivamente já com data marcada, né, então aí a gente já começa a ver uma luz no fim do túnel. O Cláudio, mais alguma coisa você gostaria de falar sobre a parte que cabe ao seu estudo? Olha, Santiago, o que eu gostaria de falar é convidar, né, todos os empresários aí, que a gente vai estar com alguns projetos, apresentação, né, para esses empresários sobre o que a gente estudou, sobre o que foi discutido na faculdade, para que a gente possa levar essa informação para o empresário, né, e que esse empresário entenda das situações que ele pode se usufruir e quais são os riscos de usufruir dessas MPs, né? E dizer que é o seguinte, Santiago, bater bem na tecla, que o empresário, ele, às vezes, toma decisões mais pela falta de informação do que por uma decisão ali pensada, por uma decisão que ele queira, às vezes a gente fala até prejudicar o empregado. Tem uma coisa que acontece até, às vezes ele já está numa situação difícil e ele pode pensar que, não, se eu for procurar um outro advogado, um outro contador, eu vou gastar mais ainda e tal. E aí é interessante vocês estar oferecendo esse... Isso. Né, é um trabalho conteúdo, de consultoria mesmo, de altíssima qualidade. Eu gostaria de falar aqui que eles foram supervisionados o tempo todo pelo professor Julian, tá? Um professor da casa, da UNA aqui, muito admirado, muito querido pelos alunos. Não pôde estar aqui hoje, né, mas está sempre aqui. Ele mora em Belo Horizonte, tem escritório lá, tem escritório aqui também, mas não poderia deixar de ressaltar essa orientação. É um trabalho de consultoria, a gente está assim, à disposição, a gente fala para 5, 10, 100 pessoas. Isso pode ser feito presencial ou online? Pode ser feito online e presencial. Nós já temos autorização dentro do campus da UNA para receber até o número máximo de 30 pessoas. Ah, que bom. E eu gostaria só de colocar mais uma informação, Santiago. A gente não pode esquecer que, né, essas MPs vieram muito para ajudar o micro e pequeno empresário, que hoje aí tomam conta aí de 70% da empregabilidade do país, né? E se a gente vê aí janeiro, 57% dos trabalhos formais com carteira assinadas foram feitos por micro e pequenos empresários. Então é uma classe, um empresariado que necessita dessa ajuda. Às vezes ele começou ali por uma vontade, por um sonho que ele tinha, às vezes porque perdeu o emprego, conseguiu esse dinheiro para abrir seu negócio, e a nossa intenção aqui é que esse negócio continue, que ele não gere passivos trabalhistas, né, que é direito do empregado exigir esses direitos trabalhistas, mas que ele continue aí dentro da lei, dentro do que é permitido, né, e que ele
prospere aí com a sua empresa e que gere mais emprego, que eu acho que isso é muito importante para o país. Que bom. Eu quero agradecer você, desejar sucesso aí nos seus estudos, né? Não só nos seus estudos, mas no seu trabalho também. E Marília também. Marília, muito obrigado. E nós estamos realmente à disposição, né? Obrigada. A gente é uma TV comunitária e, logicamente, nós temos aqui um conteúdo que diariamente ele é feito para ajudar as pessoas. A gente foca muito na questão da educação, né, das pessoas, da questão cultural, né? Falamos de tudo um pouquinho, né? Nós vamos receber daqui a pouco aqui, né, o Frederico e também o João Pedro. E aí eu deixo para vocês dois se despedirem, um tempinho para cada um. Afinal de contas, a fila anda, né? Exatamente. Agradecer novamente esse espaço de fala aqui para os acadêmicos, né? Falar para você que está aí nos assistindo, não saia daí, porque agora no segundo bloco o João e o Frederico estarão aqui com vocês, falando também, né, desses novos cenários em que envolve as relações de trabalho. Santiago, eu queria agradecer muito a você a oportunidade da gente estar podendo falar para os seus telespectadores, agradecer aos telespectadores de estar nos assistindo e pedir para eles que fiquem aí, como a professora Marília falou, porque agora o nível técnico sobe muito, né, professora? Os dois aqui estão com um nível técnico muito bom. Que bom. Vamos lá então, vamos trocar de cenário, já a gente volta. Localizada a 72 quilômetros de Belo Horizonte, com uma população de mais de 230 mil pessoas e um rico patrimônio histórico turístico. Esta é Sete Lagoas e é para este patrimônio que nossos olhares se voltam. Não tem como falar de Sete Lagoas e sua história sem pensar na Serra de Santa Helena e a igrejinha no topo da serra. Os amantes da natureza também aproveitam o espaço para praticar voo livre, do alto da serra para o centro da cidade. O complexo da Praça Tiradentes, que abrange a Igreja de Santo Antônio, o Centro Cultural Joaquim Drummond e o Museu Histórico Municipal, preserva documentos e memórias importantes sobre o passado da cidade. A cidade também deve seu desenvolvimento aos trilhos, e esta memória não pode ser apagada. Inaugurada em 12 de setembro de 1886, a estação ferroviária de Sete Lagoas foi transformada em Museu Ferroviário no ano de 2000. Aqui, o passado mantém-se vivo por meio de exposições, ferramentas e objetos de época e o antigo vagão de passageiros da extinta RFF-SA, com 2 pequenas locomotivas. E como falar de Sete Lagoas e não apresentar as lagoas que dão nome à cidade? Distribuídas entre os bairros estão a Lagoa Boa Vista, José Félix, Cercadinho, Matadouro, Catarina, da Chácara e a mais famosa, Lagoa Paulino, localizada no centro da cidade. Outro ponto turístico bastante frequentado é o complexo do Parque Náutico da Boa Vista, onde são realizados diversos eventos culturais. Sete Lagoas também abriga uma raridade histórica, considerada uma das 50 maiores cavernas de Minas Gerais, com formações de estalagmite e estalactite raras em todo o mundo. A Gruta Rei do Mato está localizada às margens da BR-040, junto ao trevo de acesso à cidade. Ficamos por aqui, mas Sete Lagoas está de portas abertas com muito mais contos e encantos. Este foi o nosso olhar sobre a cidade. E o seu, qual é? Já estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Santiago Entrevista. Esta é uma entrevista especial, né? Estamos recebendo aqui os alunos da UNA. A UNA está localizada também em Sete Lagoas, com vários cursos. Estou recebendo nesse bloco aqui o Frederico Batista, né? Esse que é baixinho aqui, né? E também o João Pedro, né? João Pedro também participando conosco aqui.
a gente já falou, né, sobre, né, alguns aspectos aqui do trabalho que vocês realizaram, né. Primeiro eu queria, da apresentação de vocês, um pouquinho falar sobre essa opção, né, de fazer esse curso de Direito, e se vocês estão gostando. Vamos começar com os mais altos primeiro, né, Frederico? Vamos nessa. Tudo bem? Tudo bem, Santiago? Olá a todos os telespectadores que estão acompanhando agora o programa da TV. Então, a opção minha pelo Direito, ela veio, assim, espontaneamente. A família falou assim, você tem cara de quem estuda Direito, de quem gosta do Direito, que vai ser das leis, né? E eu, gradativamente, pela vivência, até pela pandemia mesmo, eu resolvi simplesmente abandonar o curso que eu estava fazendo, que era de TI, né, tecnologia, de informática, análise de sistemas, e eu troquei de área para a área do Direito. Que também é uma outra área muito boa, né? É, uma área muito boa, mas em comparação ao que eu estou fazendo agora, é relativamente mais, como é que eu vou dizer, parada, mais estática. Ela não me movimentou tanto, então eu corri atrás nessa vez. Tá se sentindo bem? Tá Tô gostando? bem, tô Que bom, bastante. né? E você, João Pedro? Bom, a minha paixão pelo direito veio da área criminal. Eu entrei com esse intuito de trabalhar nessa área, porém no curso a gente vai percebendo que não é só o direito criminal, que são diversos outros ramos, são várias possibilidades. Então eu comecei a fazer direito por causa da minha paixão criminal. Vai virar um Sérgio Moro? Não. Não, né? Não. Vamos por parte aqui, João Pedro. Vocês estão, parece que cada um com uma área mais específica. Qual que é a sua? Sim, a minha área que nós desenvolvemos nesse projeto de extensão, que é um excelente projeto para a comunidade, para os empregadores, para os empregados também, é a jornada de trabalho. A jornada de trabalho ela sofreu diversas alterações com as MPs que estão vigendo agora, principalmente com a 1026 e com a 1027. Jornada de trabalho, primeiro a gente tem que entender que é o período em que o trabalhador está na empresa, está a serviço da empresa, inclusive no home office. Nós temos diversas jornadas de trabalho, as escalas mais comuns 6x2, que você trabalha 5 dias, folga 2, ou a 6x1, que você trabalha 6, folga 1. Temos a 12x36 também, e temos outras escalas. Nós temos que entender que com as MPs fica permitida a redução de jornada de trabalho também. Inclusive, eu acho que é um ponto importante que para o empregador e para o empregado, inclusive pode reduzir o salário. Porém, igual o nosso colega já tinha entrado também, com a redução do salário, o empregador ele consegue ganhar uma sobrevida que ele não paga o salário todo. Você pode reduzir até 75% do seu salário, e com essa redução o governo ele te auxilia a pagar. Você reduz 25%, o governo paga 25% com o dinheiro do auxílio-desemprego. Você corta 50%, o governo paga metade. Você reduz 70%, o governo vai pagar 70% do valor do seguro-desemprego. Importante também ressaltar mas que... aí a outra parte a empresa paga. A empresa paga. A empresa vai pagar 50% do salário, 25% do salário, ou até mesmo 75%, na sua quase total integralidade. Nós também temos o banco de horas, que eu acho que quase ninguém conhece, que é um instituto que deveria ser mais trabalhado, e que esse é uma das coisas boas desse projeto, que eu estou podendo trazer aqui. O banco de horas é a hipótese em que o trabalhador ele trabalha a mais em um dia, ele faz horas extras, mas ele não recebe. Em um dia, ele pode folgar 2 horas, por exemplo. Você fica 2 horas acima do seu limite, no outro dia você reduz 2. Importante com a MP que antes não podia fazer acordos individuais, porém hoje pode. Entretanto, se o acordo for individual, tem que ter a compensação mês a mês. Antes não tinha, antes era só por convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Que aí entra com o sindicato, entra com mais coisas. Eu gostaria de parabenizar pelas MPs também, porque nós estamos passando por uma grave crise de desemprego. Nós batemos o recorde esse ano, no primeiro trimestre, nós estamos chegando quase a 20% de índice de desemprego. Lógico que em decorrência da pandemia, porque o comércio, como foi ressaltado, houve uma parada. E essas MPs, elas
trouxe um estoque de caixa. Senão, poderia estar muito pior. Tem uma questão que eu acho importante a gente dizer, porque são medidas provisórias, né? Medidas provisórias. Elas têm uma duração e isso pode vir a se tornar algo normal, ou isso vai só durar um tempo, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que sempre tivemos os acordos coletivos, né? Agora tem negociações individuais também. Sim. Vocês estudaram sobre isso também? Creio que essas medidas provisórias que estão por agora, elas não vão prosseguir adiante por causa da situação que nós estamos vivendo, que é excepcional, que é a questão da pandemia. Creio que acabando, ela perdendo sua eficácia, sua vigência, creio que ela não vai tornar lei. Acho que isso não vai para frente, porque é do desejo de todos, e com a vacinação também ocorrendo numa velocidade que nós não esperávamos agora, ela vai perder essa eficácia, ela não vai ter utilidade, porque isso é excepcional, nós estamos em um momento excepcional. Então, creio que não vai para frente as MPs. Após o período que elas têm, elas vão perder completamente. Certo. Você parece que estudou a questão do home office, né? Isso. Que é uma atividade que já se conhecia antes, mas a pandemia acelerou isso, né? Você é até interessante, porque você já faz parte de outro curso que você iniciou, que era TI. Você deve conhecer um pouco mais sobre essa área também. O que você tem para passar para os empresários sobre essa questão? Não só na questão da lei em si, né? Mas eu acho que deve ter algumas vantagens também, né? Sim, com certeza tem vantagens, principalmente em questão da pandemia, que ela veio justamente para acelerar e ampliar essa transição de regime, porque é justamente isso que está acontecendo, uma transição de regime, só que de um jeito meio drástico, meio apelativo, porque é uma situação de urgência. Essa pandemia, ela chegou e acelerou tudo, meio que catalisou essa transferência, né? E tem certas mudanças que sim chegaram para o positivo, mas muitas também chegaram para o negativo, igual, por exemplo, é mais confortável trabalhar em casa. Não tem tempo, por exemplo, não há tempo a perder, assim, num bom sentido, assim, a falar. O trabalhador que ele mora longe de onde ele trabalha, ele não tem que gastar tempo correndo atrás de ônibus ou perdendo tempo no trânsito. Mas em compensação, segundo essas novas MPs, principalmente o capítulo 2 da 1046, da MP 1046, que fala justamente sobre o trabalho remoto, sobre essas mudanças do trabalho remoto, o trabalhador ele tem um problema quanto ao seu reconhecimento próprio. E muitas vezes, aquele equipamento que ele tem em casa, a infraestrutura que ele tem em casa, não é o bastante para o serviço, né? Tratando-se de teletrabalho, nós vamos ligar diretamente a questão de computadores e rede. Vamos supor que eu trabalhe com telecomunicação. Eu trabalho lá na empresa, a conexão de lá é específica, num computador específico. Mas se eu trabalho em casa e a conexão cai, eu perdi meu cliente. Então, é por isso que o empregador, ele deve dispor da infraestrutura necessária dentro de um prazo de 30 dias antes para poder ceder essa qualidade e manter o serviço para o funcionário. Então, na verdade, não é aquela coisa da pessoa ficar em casa e trabalhar com o seu computador, com o seu celular. Se está trabalhando em home office a empresa tem que fornecer o equipamento. Tem. Então, o prazo é de 30 dias? 30 dias para poder fornecer esse equipamento mediante contrato. Tem que ter um contrato colocando isso, ou comodato. E outra coisa... Tem a manutenção desse equipamento também, né? Também tem questão de manutenção. Inclusive, pode até, nessas cláusulas desses contratos, ele pode responsabilizar o empregado por qualquer dano a material físico. Isso ainda pode ser ressarcido em questão de cláusula, em questão de contrato. Agora, falando ainda do empregado, dentro da parte do empregado, a hora extra que ele for fazer em casa, ela não conta. O tempo extra que ele for levar, que ele for gastar para poder continuar o trabalho, ela não vai contar como uma hora extra presencial ali.
Então... Tá, mas isso fica um trabalho não remunerado? Entraria, não é um trabalho que entra à disposição. Tá, mas se ele não der conta de fazer o trabalho que ele fazia dentro da empresa no mesmo tempo, e aí como é que fica? Essa é a questão, porque não paga horas extras, porque há uma presunção de que, como você está em casa, não tem ninguém te vigiando, não tem ninguém controlando a sua jornada. Dá para fazer igual uma jornada que geralmente pega de 8 às 16 ou de 8 às 18. O trabalhador chega e pega de 5 até 10 da noite. É uma coisa que é irregular, porque o tempo não é monitorado. É porque o tipo de serviço é muito diferente, então não tem como você monitorar tudo, né? Logicamente, isso aí, no caso aí, o empregado sairia perdendo. Sairia, nesse caso sim. Mas aí ele tem que concordar em contrato. Sim. Ele tem que concordar em contrato por medida de saúde, por medida de segurança e também... E se ele tiver um problema de saúde, por exemplo, como é que ele vai fazer? Nesse caso, nós temos que atentar ao nexo de causalidade. Por exemplo, se eu, em decorrência do meu trabalho, contrair a Covid-19, o empregador ele vai ter que arcar com as minhas despesas e ainda eu poderia entrar com uma ação alegando que a segurança do trabalho ela não estava correta e que eu posso ter contraído alguma outra coisa, posso pedir danos morais. Então, essa questão de saúde e segurança do trabalho hoje com o home office realmente fica muito instável, porque às vezes a empresa fornece o equipamento, o aparato físico para ele poder trabalhar, mas ele trabalha numa cadeira que vai dar problema na coluna dele. Porque ele não tinha a mesma cadeira. Exatamente. Né? Certo. E nesse caso aí também, eu tenho ouvido muito comentários assim sobre professores reclamando, né? Professores que estão dando aula à distância e que estão com problema, né? Tem problema de ler, tem vários outros tipos de problema. Como é que fica isso também? Inclusive a minha mãe é professora e ela reclama praticamente todo dia disso. Pois é, tá vendo? Nós não precisamos de ir muito longe para... Além do que, o problema às vezes não é nem só com o professor, é com o aluno. Ninguém sabe a situação que o aluno está. Ninguém sabe se o aluno está com internet no dia, se ele consegue assistir aula, se alguém da família acontecer alguma coisa. Então nós, além de termos esse problema técnico, nós também temos esse problema humanitário, que ninguém sabe o que a outra pessoa está passando naquele momento. E uma coisa é matar a aula num dia presencial, fugir da escola, exatamente, ou simplesmente fingir de doente para não aparecer. Agora, outra coisa é em casa, você coloca a câmera desligada, tá o seu nome lá, e aparece só quando aparecer pedir chamada. Isso não é uma coisa que... não é um aspecto bom, até positivo. Não é um aspecto positivo. Isso não é nem questão de tecnologia, é uma questão... humanitária, uma questão particular. Exatamente. Isso eu acredito que é uma questão que nós teremos que evoluir muito ao longo dos tempos, né? Porque, como você mesmo disse, a pandemia pegou tudo de surpresa e acelerou esse processo, né? Com relação à questão das leis em si, principalmente com relação aos empresários, né? Vocês têm mais alguma coisa, alguma colocação importante? Porque a gente tem que aproveitar bem esse espaço. Sim, e eu gostaria de falar alguma coisa que todo mundo gosta, que é férias e feriado, que hoje o empregador ele pode antecipar o seu feriado, entretanto ele tem que te comunicar, seja por meio físico ou eletrônico, com antecedência, e ele tem que especificar quais os feriados que vai ser adiantado. Às vezes a empresa ela não pode parar, como as empresas que estão produzindo insumos para vacina. O trabalhador, querendo ou não, no feriado ele não para. Quando ele trabalha no feriado, ele tem que receber adicional. E férias também pode ser adiantada, individual ou coletiva. Quando for coletiva, pode ser concedida à empresa toda ou a um setor da empresa. E essas férias, elas podem ser pagas após o seu uso. Com a MP, isso foi inovação. Antes não podia, antes tinha que ser antes. Certo. Na verdade, essa questão da lei, eu acredito que isso deve também ir até dezembro, né, das leis que mudaram. No caso, por exemplo, se algum empregador ele tiver com dificuldade de aplicar
com a questão da lei e tal, ele tem que recorrer a quem? Ao Ministério do Trabalho, alguma coisa, algum local, como é que? Primeiramente, se ele está com dificuldade de implementação de lei, nós recomendamos que contacte um advogado, contacte estagiários, porque ele cercado de pessoas capazes, igual o nosso colega já tinha explanado, vai evitar qualquer problema trabalhista na frente. O empregador também consegue consultar pela internet o que está acontecendo, qual é o MP que está vigendo, qual que é o entendimento, até porque todo mundo tem acesso à informação hoje. Todo mundo é um termo muito amplo, mas principalmente o empregador, ele tem acesso à informação, ele pode pesquisar. Então nós recomendamos isso, que primeiro ele contrate um advogado, contrate uma pessoa especializada naquilo, contrate estagiário também e pode ser pesquise. O seu contador também, né? Pode, com certeza. Estou aí. Olha, eu acho que, né, por hora, a gente conseguiu esclarecer muitas coisas. A gente vai colocar aqui à disposição, né? Se vocês quiserem voltar aqui, se quiser também fazer outro tipo de divulgação, vocês podem fazer em pílulas, né? A gente está veiculando também, porque eu acho muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, tanto para o aprendizado seus, como também para passar para as outras pessoas, né? Quero agradecer e deixar esse momento final aí para vocês também se despedir. Então, mais uma vez, Santiago, telespectadores, obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui hoje apresentando esse quesito da extensão, esse projeto de extensão. Esperemos que venham mais, né? Venhamos mais vezes, apresentando novas novidades, novos projetos. E é isso aí. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Gostaria de agradecer também, Santiago. Muito importante esse espaço que você fornece para a comunidade. É um projeto inovador da UNA. Isso eu tenho que agradecer a professora Marília, que está aqui também, pela oportunidade de me convidar para vir aqui. Porque nós sabemos que todo mundo quer, né? Aparecer um dia, é o sonho de todo mundo. E gostaria de convidar a comunidade também para a apresentação que nós vamos fazer no shopping. E sobre esse mesmo tema, totalmente de graça, uma consultoria completa e gratuita para os empresários. Então fica o convite também, a data ainda vai ser divulgada, é só acompanhar a gente pelas redes sociais, a UNA, a professora Marília também. Então fica o convite e fica o agradecimento. Ok, muito obrigado. Eu quero agradecer a vocês também, acompanhar conosco, agradecer a todo o pessoal da UNA, né, todo o corpo docente da UNA, que, né, fez também essa parceria conosco aqui de estar levando essas informações para os, principalmente, empresários, né, de Sete Lagoas. A gente sabe que esse é um momento muito diferente, a gente está naquela expectativa de que as coisas voltem a funcionar normalmente, mas eu sempre digo, né, muita calma nessa hora, gente, muita calma, porque tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Pode aparecer algumas outras deltas por aí que a gente não sabe o significado e como é que elas se formaram, como que elas agem, e então assim, não tem nada garantido, né? Nós temos uma vacina que está sendo distribuída a conta gotas, não está do jeito que a gente queria 100%, mas já estamos bastante evoluídos, e desta forma a gente vai, né, vivendo essa expectativa de que as coisas voltem a funcionar. Mas como eu disse, muita calma, muita paciência, né? Você que tem dificuldade, não deixe de procurar, né? Principalmente a UNA, que está se colocando à disposição para todos os empresários, de auxiliá-los na forma mais correta de agir na sua empresa com os seus funcionários. Muito obrigado. Continue sempre sintonizando a TV Sete Lagoas e também todas as nossas redes sociais. Até o próximo programa Santiago Entrevista.